Bom, olá todo mundo, bom dia, estamos aqui com o Giovanni Loss. É um prazer, Giovanni, ter você aqui. Era um desejo antigo nosso e ter você aqui marca talvez uma nova fase aqui da nossa página, que é o nosso desejo também de não ser só uma página informativa para as pessoas que estão indo. A gente queria ser um pouco mais, servir também de guia para as pessoas que já foram há alguns anos, e também esse olhar para o mercado jurídico. Então, você se encaixa muito bem, você é um vencedor, você é um cara que inspira muita gente, mas quem vai te apresentar vai ser o Caio, e eu só faço essa pequena introdução. Fala pessoal, para quem não conhece, o Giovanni, enfim, é sócio do Mato Filho, head da área de energia e infraestrutura, foi aluno de Stanford, fez o LLM dele em Stanford, fez mestrado pela USP e hoje em dia ainda está no doutorado agora, por energia, né, Giovanni? Pela escola de energia, nem pela escola de direito. Além disso, o Giovanni tem uma experiência internacional fantástica, trabalhou mais de 5 anos no Texas, nos escritórios Hollow Knight e no Jaworski Fulbright, que hoje em dia é o Norton Rose Fulbright. Além disso, é qualificado no Bar de Nova York e é qualificado no Solicitors Exam, ou seja, é habilitado na Inglaterra. Então, é uma pessoa que tem uma variedade de experiências internacionais fantásticas aí, combinando LLM, carreira profissional e qualificações, né, de habilitações para o exercício da profissão da advocacia em diversas jurisdições. Então, por isso, a gente está muito feliz de poder começar, digamos assim, esse novo quadro entrevistando ele. É uma pessoa que, além de tudo, foi um grande mentor, não só para mim, mas para muita gente no Mato Filho e fora do Mato Filho, sobre carreira internacional, e continua sendo. Então, para a gente é um grande prazer estar com ele aqui. Giovanni, a gente vai começar aqui com uma perguntinha é, básica e difícil nesse momento. A gente sabe, só para dar um contexto, a gente está num momento em que muita gente está recebendo as suas aceitações nas faculdades e está na dúvida, está decidindo para onde vai. E uma frase que a gente que já passou por isso, sabe, que a gente ouve muito é: LLM é tudo igual, ou quando você está em dúvida entre duas, em três, não tem muita diferença. O que você acha desse statement aí, né, dessa declaração? LLM é tudo igual? Tem diferença? O que você acha? Pessoal, primeiro agradecer o convite aí de vocês, né? Eu sou um grande fã aí de ambos individualmente e também do trabalho de vocês, né? Com relação ao LLM, eu acho que a gente no Brasil precisa muito disso, né? De pessoas que tragam informação, instrução para ajudar as pessoas a tomar suas decisões de carreira, né? Eu acho que isso fez toda a diferença para mim, né? Eu ter me informado sobre as opções, né, o máximo possível. Eu sempre recomendo às pessoas a pegarem o maior nível possível de informações para tomar suas decisões. Eu acho que vocês ajudam muito os profissionais em geral e os estudantes com esse trabalho de vocês, tá? Eu acho que essa informação, né, LLM é tudo igual, é, ela é de realmente pessoas que não passaram por essa experiência ainda ou que não tiveram a experiência de um LLM diferenciado, tá? O LLM foi um marco na minha carreira, ele fez toda a diferença na minha vida profissional. Eu tenho certeza que se eu, primeiro, não tivesse feito o LLM, e segundo, se eu não tivesse tido a experiência profissional no exterior que eu tive, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, tá? Assim, acho que fez uma diferença. E aí, não só no aspecto de conhecimento, no aspecto de network, no aspecto de contatos em geral, com pessoas da profissão, de autoconfiança também, de gerar uma autoconfiança profissional que me colocou num patamar de entrar numa negociação e não me sentir diminuído, por exemplo, com a pessoa do outro lado, sabe? Assim, então, e aí vindo para a pergunta aí que vocês fizeram, né? Eu acho que você selecionar o LLM correto faz toda a diferença. Ele aumenta a sua possibilidade de empregabilidade, ele gera o networking que você deseja na área que você deseja, ele acaba no futuro de uma forma difícil de mensurar, mas aquele brand ali, aquele nome, ele acaba abrindo diversas portas, né, ao longo da sua carreira, em coisas que você às vezes nem imagina, né? Então, definitivamente, os LLMs não são iguais. Acho que essa resposta também, e ele começa por uma diferenciação até como os programas
eles são estabelecidos, né? Então, é bom a gente lembrar, os dois principais locais que a gente tem LLM do mundo são os Estados Unidos e a Inglaterra, e aí, por sua natureza, eles já são diferentes, né? Os Estados Unidos, o ensino jurídico é um JD, então ele já é uma pós-graduação, né? E o LLM, ele é muitas vezes você fazer aula de direito com um aluno americano. Então, o mercado americano, ele trata o LLM como uma nacionalização, vamos dizer assim, uma americanização, né, da advocacia. Você vai para a sala de aula, muitas vezes com o americano, tanto que isso já automaticamente, né, você fazendo as matérias específicas, te credencia a prestar o bar e se tornar um advogado americano, e também te dá ali uma autorização para trabalhar, né, durante um ano, lá um visto de trabalho durante um ano. O mercado inglês, ele já é diferente por natureza também, né? O direito, ele é uma graduação, então o LLM, ele é basicamente um curso para estrangeiros que estão ali para aprender uma especialização específica, ter contato com profissionais e professores ingleses. É raro você ver um profissional inglês que fez um LLM, né? Assim, isso normalmente são de profissionais estrangeiros e que você não vê aquela estrutura de permanência no país. A gente são menores o número de casos de pessoas que ficam, né? Menores o número de casos de pessoas que prestam a qualificação para solicitor e permanecem no mercado, né? Então, primeiro ponto é esse, acho que a diferenciação da natureza até dos LLMs, que eu acho que as pessoas colocam, né, como se fosse a mesma coisa, mas não é exatamente, são programas diferentes, né? E o segundo é esse que eu falei, quando você vai escolher a escola, aí eu acho que você tem que ter critérios específicos que vão desde o contato com a sua profissão até o ranqueamento, uma série de questões aí relevantes para você pesar. E, obviamente, hoje em dia o custo também, né? O LLM ficou cada vez mais caro e isso também tem que pesar, né? O quanto isso é relevante dentro das suas economias, ou se você tem condições financeiras de pagar esse LLM ou não. E Giovanni, pegando o gancho que você falou agora, que a escolha da escola é uma fase muito, não é trivial, com certeza não, e uma série de elementos combinados são levados em consideração pelo candidato. Qual foi o seu processo de escolha para Stanford? Como foi a variável acadêmica, cidade, pessoal, indicações, efeitos na carreira? Foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha essa ideia de permanecer no mercado americano. Na verdade, durante muito tempo, o meu plano foi ficar no mercado americano, tá? Então, quando eu fiz essa escolha, eu estava muito focado em maximização das minhas oportunidades de trabalho, em ter um currículo que, para fins do mercado americano, me desse uma possibilidade maior de empregabilidade. Então, pesou para mim o tamanho do curso, tá? Menos alunos e menos alunos brasileiros, né? A seletividade. Isso pesou para mim, porque eu sabia que eu ia ter menos competidores de Stanford por vagas de trabalho, tá? Pesou para mim o ranqueamento, porque eu sabia que isso era considerado pelos recrutadores na hora deles escolherem os candidatos, né? Então, isso também pesou. Obviamente, estar numa localidade que agrada é algo que é relevante, mas para mim era secundário, eu teria ido para qualquer lugar, tá? Assim, com toda honestidade. Era um ano, né? Um ano que muda a sua vida. Então, para mim, era menos relevante. Óbvio que se você tiver duas opções, né, vamos dizer assim, mesmo nível de qualidade acadêmica, mas um lugar mais agradável que o outro, você vai escolher o lugar mais agradável. Mas era um critério de desempate, não era o foco profissional inicial. O currículo da faculdade e as matérias, obviamente, tinham que ter matérias que interessavam, mas a verdade é que todas essas faculdades têm, né? A gente está falando aqui de universidade que é muito acima aliás, do que a gente está acostumado, né? Assim, eu fiz meu mestrado na USP, hoje eu faço meu doutorado. É uma universidade que se destaca aqui no mercado brasileiro, na América Latina, mas quando você vai para os Estados Unidos, a gente está falando de universidades aqui que estão muito acima, né? Não se compara. Então, acho que a sua experiência acadêmica ela vai ser boa, se a gente fala aí das top 15, 20 em todos esses lugares, tá? Assim, e aí eu vi o currículo, achei que o currículo tinha matérias que tinham muito interesse para mim. No meu caso,
eu já tinha feito um mestrado com foco em direito do Estado, então tinha uma ótica um pouco mais regulatória, e eu queria fazer uma opção de LLM que fosse mais corporate, né? E aí foi por isso que eu fiz essa escolha aí de Stanford, né? Foi nessa direção. Então, todos esses critérios pesaram muito para mim. Acho que uma pergunta aqui, Giovanni, na época, assim, acho que a sua atuação talvez fosse um pouco menos voltada para óleo e gás e para energia, né, há bastante tempo atrás. Você acha que hoje, né, fazendo essa dicotomia entre o LLM mais especializado e um LLM de top 15, de top 10, como a gente está falando, você ainda escolheria um LLM mais geral, mais aberto, que te permitisse mais escolha, ou você, hoje em dia, com o mercado de uma forma diferente, e talvez você, com uma cabeça diferente, você escolheria um LLM mais específico, mais restrito, mais na área de energia, de óleo e gás, por exemplo? Isso é uma pergunta que a gente recebe muito aqui. A questão da especialização do LLM, ela, às vezes, ela é um pouco misleading, vamos dizer assim, ela engana um pouco, porque... Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha feito já o meu mestrado com essa ótica um pouco regulatória, então eu achava direito administrativo muito interessante. E aí, quando eu fui nos Estados Unidos, eu peguei lá Administrative Law e por sorte, Stanford tinha umas matérias, você entrava na matéria, você tinha um período e você podia drop out lá da matéria. E aí eu entrei, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Era uma matéria que, na verdade, o Administrative Law americano era ficar revendo decisões da Suprema Corte americana sobre questões de direito administrativo americano muito profundo. E isso teria zero utilização para mim. Mesmo que eu ficasse nos Estados Unidos, a minha ideia era focar num aspecto mais transacional mesmo, sabe? Então, eu achava que seria meio que um Law and Economics. Talvez era isso que eu estava buscando e eu não entendi que aquilo era o Law and Economics. Então, quando você vai escolher um LLM muito específico, eu acho que primeiro pode ser misleading. Você vai falar assim, vou fazer um LLM ambiental, mas aí você chega lá, as matérias são a lei ambiental do Estado americano ou a lei inglesa, ou alguma coisa muito específica. Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter cuidado com relação a isso. Agora, a questão do específico versus genérico tem a ver um pouco com esse propósito que a pessoa deseja para o futuro, né? Se você está pensando em empregabilidade no mercado local, você tem que ir para a melhor reputação possível naquele mercado, tá? E aí, eu acho que isso passa pelo mais genérico mesmo, né? Em vez do mais específico, né? Então, por exemplo, a Universidade do Texas, ele obviamente tem um programa muito famoso de óleo e gás, mas ele é extremamente pouco internacional, né? Ele só tem uma matéria ou duas de um professor que é muito famoso, o Owen, que é com esse foco internacional e é muito focado no óleo e gás americano mesmo, né? Se você está pensando em ficar no mercado americano, interessante. Se você está pensando em voltar para o Brasil, nem tanto. Se você está pensando no aspecto reputacional, a Universidade do Texas ela ranqueia abaixo do que vários outros programas que a gente conhece aqui. Então, a minha preferência usualmente vai ser por um programa que seja de melhor ranqueamento, tá? Em vez de com aspecto específico da área, tá? Guardando talvez uma reserva que é a questão do custo. Talvez você fale, o meu é da área, mas é um custo muito mais barato também. Então, eu tenho um aspecto reputacional interessante com relação à área, né? E é um custo mais barato. Mas eu acho que o ranqueamento, para mim, sinceramente, ele tem um peso significativo, particularmente para quem quer ficar fora. Mas mesmo para quem volta no Brasil, né? Assim, eu faço uma comparação, até não vou usar a minha própria universidade para ser um pouco mais fera na minha comparação, né? Então, assim, vamos usar Harvard, que é um exemplo mais comum, né? Assim, praticamente qualquer pessoa no Brasil, se você chegar para ela e falar, eu estudei em Harvard, a pessoa automaticamente vai achar esse cara inteligente, né? Assim, é uma coisa quase automática, né? Isso vem, tirando a qualidade da escola, que é inquestionável, isso vem de históricos, né, de filme, de leitura, culturais, né, com relação a Harvard. Então, uma pessoa que não considera isso e fala, não vou para Harvard, mas vou para uma universidade que é famosa na minha área específica, ela está, sinceramente, fazendo um trade-off equivocado. Então, eu acho que eu tendo a crer que
a universidade, né, a reputação genérica do curso genérico e o ranqueamento pesam mais do que né, o conhecimento específico, o foco do LLM, e particularmente pelo aquele ponto que eu falei para vocês. Eu acho que esse foco de especialização você tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes é em temas que eles são tão profundos que vai ter pouco aproveitamento no mercado local, sabe assim. Então, eu tendo a dar essa preferência, tá? Bem interessante. E Legal. Giovanni, vai lá, Caio. Fala. Eu acho que é super legal, porque essa é uma pergunta que aparece muito aqui pra gente. E é exatamente o tipo de resposta que eu acho que é muito mais legal vindo de alguém que já tem essa visão, não só autoridade, mas sim uma visão de mercado de longo prazo, né, do efeito das coisas no mercado e na carreira no longo prazo. E sobre visão a longo prazo, Giovanni, a gente tem uma dificuldade na página porque é caríssimo, como você sabe, o LLM, ainda mais hoje em dia. A gente tem um cuidado na página de dizer que tem vários caminhos para você ser bem-sucedido e não necessariamente passa pelo LLM. Você tem mestrado aqui, acadêmico, tem vários outros caminhos, tem pessoas que a gente conhece bem-sucedidas que não fizeram LLM. Mas, a curto prazo, acho que eu me considero curto prazo, o Caio também, é difícil você mensurar ou visualizar os ganhos do LLM, porque o salário não muda na maioria dos escritórios, aqui, por exemplo, onde eu estou, não muda. Então, é quase que uma aposta que a gente fala, pessoal, confia, é bacana. Mas você que está um pouquinho mais à frente, se você puder falar o que você vê na carreira que mudou, tanto você como as pessoas que trabalham com você, ou que você tem contato no outro lado da mesa, etc. Aonde você vê o LLM no seu caminho? Vamos lá. Acho que primeiro, né, essa questão de você o mensurar o futuro, né, e os resultados. Primeiro, a escolha de fazer LLM ou não. Muito bem você falou, né? Eu acho que ela não necessariamente é garantia de sucesso, tá? Assim, não significa que você necessariamente vai ser bem-sucedido. Acho que também ela se diferencia por área. Eu vejo, por exemplo, a pessoa que faz contencioso civil no Brasil. Eu acho que são áreas muito mais locais e que talvez um mestrado aqui no Brasil tenha um efeito muito bom e produtivo na carreira, às vezes mais produtivo, tá? Um trabalhista, né? Essas áreas que são muito locais, um tributarista. Às vezes ele fazer mestrado, doutorado no Brasil, virar professor universitário aqui, é uma coisa tão local, né, que você acaba tendo ali principalmente essas áreas de contencioso, né, que tem contencioso, você tem um benefício muito grande dessa conexão com a academia no Brasil, tá? Quando você vai para as áreas que eu acho que o LLM se torna mais relevante, são mesmo áreas que têm um conteúdo internacional mais forte, né, de cliente, de natureza de trabalho. Então, no meu caso, mais de 90% do que eu faço são com clientes estrangeiros, né? Aliás, aqui nós três temos essa situação, né? O Luiz, você faz concorrencial, cara, é super internacional, você tem que saber, inclusive, o que está acontecendo em outras jurisdições. Às vezes, o seu caso está tendo filings em vários países, né? Os clientes, às vezes, estão sendo processados por questões concorrenciais em vários países. O caso do Caio, ele que faz contratos aí e projetos de natureza complexa, os projetos, às vezes, eles se repetem em diferentes países, como a gente está tendo agora, como hidrogênio, por exemplo. Aí você tem que entender como é que o cara está fazendo um contrato fora, vou adaptar para o meu mercado, né? Então, esse tipo de mercado, aí sim o LLM entra muito bem, tá? Assim, eu acho que ele te qualifica tecnicamente de uma forma muito relevante. Acho que o LLM hoje, por si só, ele perdeu o poder de barganha que tinha antigamente, tá? Vocês perderam essa época, mas assim, quando eu era advogado júnior, as pessoas que viam LLM, iam fazer LLM, Luiz, eles voltavam 5 propostas de emprego melhores. Eu me lembro que eu tive um amigo eu fiquei impressionado. Eu era advogado júnior, estava planejando fazer meu LLM. Ele recebeu um convite para entrevistar no Santander. Eles pagaram business para ele vir para o Brasil só para fazer entrevista no Santander, tá? E era para ganhar assim 3, 4 vezes mais do que uma pessoa do ano dele ganhava, tá? Então, com a popularização do LLM, foi se tornando, né, o poder de barganha da pessoa que tem esse currículo se tornou menos relevante, tá? Assim, aí o que acontece? Eu acho que hoje você tem que ver o LLM preferencialmente como um pacote. Eu sempre falo isso lá no escritório. Não é mais o LLM para mim. Para mim é o LLM e a experiência de trabalho e, preferencialmente, se você puder, fazer o bar também, tá? Assim, se qualificar no exterior.
E a gente talvez fale disso um pouco mais à frente. Mas aí, quando você tem esse pacote, cara, eu vou te dizer, a chance de você não ser bem-sucedido é muito baixa, entendeu? Você inverte o jogo, porque você ter no currículo esse tipo de experiência, você começa a ter contatos com advogados estrangeiros, eles começam a te passar trabalho, isso começa a gerar uma série de conexões ali. O cliente estrangeiro, ele vai olhar o seu currículo e ele vai ver coisas que ele reconhece, né? A gente faz poucas analogias, mas porque a gente tem menos essa experiência. Mas imagina que você vai escolher um advogado em Angola, por exemplo. Eu não tenho noção se em Angola qual é a melhor universidade. É a Universidade de Angola, é a Universidade Católica de Angola, sei lá qual é o nome. Mas imagina que você vai lá e vê um currículo e está escrito assim: esse cara fez mestrado e doutorado na USP. Você automaticamente vai falar: eu acho que esse cara é o cara, entendeu? Então, para o cliente estrangeiro, e aí para a gente, né, que está nesse mercado, né, eu, você, o Caio, as pessoas, o cliente vai ver isso e ele tende a falar, cara, essa é uma boa opção para mim, né, de profissional. Então, isso já se torna uma coisa mais appealing. Quando ele vê isso adicionado a uma experiência profissional, se ele vê lá, pô, esse cara estudou em Stanford, trabalhou no King's Spalding. Aí ele já fala, já são 2 pontos de conexão comigo. Aí ele fala, estudou em Stanford, trabalhou no King's Spalding e tem o bar. Aí já são 3 pontos de conexão comigo. E aí você vai maximizando as suas chances de sucesso, de atrair cliente, de estar nos projetos. Isso, se você coloca numa linha do tempo overtime, cara, o impacto é muito grande, tá? Assim, muito grande, né? Eu acho que as pessoas não conseguem mensurar no curto prazo, porque realmente é de difícil mensuração, sabe? Assim, mas no médio e longo prazo é muito claro. Eu digo para você assim, o volume de portas que se abriram para mim é muito grande, pelo fato de eu ter passado, as pessoas toda hora que verificam o currículo, isso já automaticamente abre portas, sabe assim. Eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, eu gosto de contar história, Isso o que Caio sabe. a gente queria a anedota, aquela história de guerra. E é Vambora. uma história da época do Pinheiro Neto, né? Eu tinha um amigo que fazia LLM e ele fazia Columbia e ele fazia uma aula lá com Joseph Stiglitz, que foi Prêmio Nobel de Economia. Eu sou muito fã de temas econômicos, né? E aí o Stiglitz, ele me mandou uma mensagem falando assim: o Stiglitz precisa falar com o Baixa. Você pode aí ligar para o Baixa e mandar o Baixa responder o e-mail do Stiglitz, o Baixa do Itaú BBA. E eu não sabia quem era esse Baixa. Eu falei, quem é esse Baixa? Deve ser um estudante lá que fez aula com ele e tal. Eu era júnior lá do Pinheiro Neto. Aí liguei lá no Itaú BBA e falei, aqui é Giovanni Loz do Pinheiro Neto, quero falar com o Baixa aí do BBA. E aí a pessoa falava, tá bom. Aí passava a ligação. Aí, Giovanni Loz do Pinheiro Neto. Aí foi. Quando chegou umas 7 pessoas, eu percebi, esse Baixa deve ser importante, porque passou 7, né? E aí eu fui googlar, quando eu googlei, eu vi que o Baixa era um dos Bs do BBA. E eu vi que o Baixa era um dos caras que criou o Plano Real. E eu falei, meu Deus do céu, olha o cara que eu tô ligando. E aí a mulher falou, quem é, Giovanni? E me passou o Baixa. E eu falei com o Baixa, e o Baixa, tudo bem, Giovanni? Como é que você tá? E eu, assim, assustado, falei, não, doutor Baixa e tal. Não me chama de doutor, não. Com uma super intimidade. Aí eu falei, não, porque o professor Stiglitz quer falar com você. Então, né? Ele me mandou e-mail, não vou responder agora. Como é que tá aí no Pinheiro Neto? Eu respondi, e desligou a ligação. Então, ali, só porque ele viu, né? A verdade é, Giovanni não pesava nada ali, era julgado júnior. O nome Pinheiro Neto pesou ali naquela ligação. Tá? Então os nomes pesam e a gente não entende isso, sabe? Com o tempo você vai entendendo, mas os nomes pesam. A verdade é que certos timbrados, eles abrem portas. Então, assim, o timbrado da sua universidade, né, ele é um timbrado, se você for na Dinamarca, na Noruega, na China, você vai falar assim, estudei em Stanford. O cara vai falar, meu Deus, esse cara é inteligente. Qual que é o valor disso? Né? Qual é o valor de você estar na China conversando com um chinês e falar, eu estudei na universidade tal, e o chinês intrinsecamente achar, esse cara é inteligente. Isso tem muito valor, entendeu? E aí as pessoas, é difícil de medir, mas é fácil de você entender que tem valor. A verdade é essa. Legal. E Giovanni, você falou muito de competitividade, seletividade, e como isso abre portas, como isso faz com que você seja diferente, etc.
um exercício de futurologia aqui. Você acha que com maior número de pessoas indo para o LLM, eu acho que tanto nós como você tem alguma participação nisso, e também com o fato da advocacia estar mudando, a gente ser muito cobrado por empreendedorismo, por, enfim, outras frentes de trabalho que não somente a jurídica. Você acha que vai aparecer alguns outros modelos, assim, de MBA, de outros cursos, de algo um pouco mais amplo do que a gente tem hoje? Como que você vê esse, ou não, ou talvez seja uma outra fase da carreira, mas a técnica e a formação acadêmica de LLM, etc., continuam sendo absolutamente válidas? Os cursos eles já têm mudado, né? Quando eu fiz LLM também, é porque vocês são muito novos. Quando eu fiz LLM também, só tinha aquele LLM presencial, 1 ano, não tinha solução, era aquela coisa. Hoje você tem programas, né? Eu tive um sócio aqui que fez um programa que era do Instituto de Empresa com o Northwestern, que ele ficava 1 mês em Madrid, depois ficava 1 mês em Chicago. Tem aquele programa de Berkeley que você fica 2 verões. A gente vê programas em conjunto com o MBA, né? Eu acho que a educação como um todo ela tem se modificado ao longo dos anos. Ela só não é muito rápida em fazer essas modificações, mas ela tem se modificado ao longo dos anos, né? Em adaptar as necessidades, né? E eu acho que o ensino jurídico, o advogado, ele tende a ser muito conservador, né? Com as coisas, né? Então, o ensino jurídico ele é um reflexo da advocacia. A gente tende a ser conservador e mudar, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem hoje a GV do Rio, ela está tendo uma série de iniciativas muito legais, assim, de aproximar a profissão no meio acadêmico, do meio profissional. No passado recente, aqui no Rio, se você quisesse ser professor da UERJ ou fazer mestrado na UERJ, você tinha que ter dedicação exclusiva. Eles basicamente desconectavam o ensino jurídico do mercado. Hoje a gente já vê exemplos que são o inverso, o mercado se conectando às universidades, que para mim é algo que faz muito mais sentido, né? A gente está passando aí por uma revolução tecnológica muito relevante, que é a inteligência artificial, né? Passando pela internet. A internet já modificou muito o ensino, né? A gente só está fazendo esse call aqui por causa da internet. A gente tem aulas hoje online, coisa que antes da pandemia era inclusive mais raro de ter, hoje está ficando cada vez mais frequente, né? Então, acho que sim, o ensino jurídico ele vai mudando ao longo dos anos, mas o peso das instituições, né, e o conhecimento que você tem permanece. Então, o fato da gente ter feito o LLM, eu fiz o LLM, já vão completar quase 20 anos, tem 17, 18 anos. Isso não se modifica, sabe? Assim, o que eu aprendi ali permanece, mas acho que sim, você tem que estar... Eu, por exemplo, estou sempre me atualizando, né? Eu estou aqui fazendo esse doutorado em energia, eu tenho planos de depois talvez fazer um MBA, mais um desses à distância, que é bom, que hoje é uma possibilidade, e assim você vai. Você não pode largar e achar, fiz o LLM e acabou. Uma coisa que eu sempre destaco também é o seguinte, as pessoas não entendem, né? A sua concorrência, ao longo dos anos, ela não diminui, ela aumenta. O menino que hoje tem 25 anos não concorre com você, mas daqui a 10 anos ele vai estar concorrendo, né? Eu tenho 46, eu concorro com sócios de 35, 36 anos. Quando eu tiver 55, eu vou estar concorrendo com sócios de 35, 36 anos também, né? Então, assim, a sua concorrência vai aumentando. E essas pessoas estão vindo para o mercado mais internacionais, mais, né? Hoje eu pego lá os estagiários do escritório, vários fizeram intercâmbio no exterior na faculdade, não existia na minha época, não existia. Então as pessoas estão vindo mais internacionais, mais preparadas, e você tem que se preparar para isso sempre. Eu estou me preparando agora para Giovanni de 55 anos concorrendo com o Giovanni de 30, 35, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, um novo Giovanni. Giovanni. Uhum. Isso que eu ia te perguntar, que você falou antes, né, que o LLM ele já não tem mais aquele peso, aquela força de barganha, aquele poder de barganha que ele tinha lá atrás, né? Não é aquele super diferencial. Mas até que ponto também não está virando quase que, principalmente em determinadas áreas, quase que uma necessidade, porque para você se manter competitivo, dependendo do nível de escritório, de cliente, nível de jogo que a gente está falando, até que ponto ele não vai se tornando quase que uma necessidade, né? Ele é uma necessidade, né? Eu acho que quando eu quis dizer poder de barganha, eu só quis dizer que exatamente porque as pessoas passaram a identificar a vantagem, ele começou a se tornar mais comum. E aí, quando
tem mais LLMs, né? Como você tem mais opções de contratação, o LLM perdeu aquele poder de aumentar o salário também, que é um pouco o que o Luiz falou. Mas, para mim, dependendo da área, ele é uma necessidade. Aqui, nos advogados da minha equipe, aqui, o Caio sabe disso, eu acho que ele é uma necessidade, ele tem que passar. E para mim, ele tem que ser um conjunto, como eu falei. Para mim, é LLM, qualificação, trabalhar fora. Para mim, é a recomendação. Pode ser que a pessoa não siga, pode ser que a pessoa fale, prefiro não estudar para o bar. E aí, tá ótimo, é uma opção dela. Mas se você perguntar, a minha recomendação é esse trio aí. 1 ano de LLM, prestar o bar, trabalhar. E, para mim, esse trio é um trio onde hoje você encontra esse diferencial de mercado, sabe? Assim, que você talvez tivesse há 20 anos atrás em ter só o LLM. E, Giovanni, uma pergunta aqui. Esse combo, a gente está num lugar de muito privilégio, então esse combo, ele parece muito factível para muitos de nós, mas ele é dificílimo. Tem gente que não consegue, tem gente que não tem apoio institucional, etc. Você é um cara que veio do Espírito Santo, depois passou por Minas, quis vir para São Paulo, quis vir para o escritório grande, sempre pensando, isso nas minhas lições de casa, nessa carreira internacional. O que você fala para alguém que segue a página, que está fora de São Paulo, que não está num grande escritório, mas que pensa em fazer? A pessoa tem que mudar para o escritório grande, tem que pensar qual é o caminho, você que percorreu esse caminho quase que inteiro, qual é o caminho ou a sugestão que você dá para essa pessoa que não está aqui no Pinheiro Neto, não está no Matos Filho e não tem todas essas condições muito perto de nós, ao nosso redor? É uma pergunta ótima, né? Assim, eu acho que depende um pouco do estágio de cada pessoa, mas a minha recomendação, a primeira é a seguinte, né? E a gente já teve alguns casos assim. Se a pessoa ela está fora do mercado Rio-São Paulo, para ela entrar já é muito difícil. Obviamente, se ela puder se transferir para Rio-São Paulo em um escritório que seja reconhecido, tá? É o ideal, né? O mercado jurídico brasileiro ele é Rio, São Paulo, Brasília, né? E aí na ordem São Paulo, Rio, Brasília, né? Em matéria de relevância de caso, substância, e dependendo da natureza você pode inverter um pouco essa ordem aí, mas é basicamente isso, né? Se você não está num desses 3 mercados hoje, você, em regra, né, pode ter algumas exceções, não está no centro jurídico do mercado. Tá? É como nos Estados Unidos você fazer M&A e não está ali nos grandes centros. Né? Então, o ideal é que você passe para aquele grande centro. Se você não tem a possibilidade de ir naquele momento, porque às vezes você não consegue uma vaga, aí o estudo internacional passa a ser uma prioridade para você adentrar esse mercado. Né? Aí falar, é muito caro, mas você tem oportunidade, você tem lugares com bolsa, com desconto, a gente já teve gente na equipe que foi com 100% de desconto em LLM, com bolsas diversas. Às vezes você não vai fazer na universidade mais top e mais cara. Stanford, inclusive, eu tinha, não sei como está hoje, mas na minha época eu tinha uma crítica, eles não davam nenhum desconto, tá? Zero financial aid. Para mim é uma crítica, porque é uma universidade, inclusive, que depois pede doação dos alunos estrangeiros, mas ela não ajuda o próprio aluno estrangeiro, né? Assim, no caso do LLM. E na época também não tinha lá o financiamento de banco. Como o programa era muito pequeno, não era, a universidade nem se preocupava em organizar. Então, era um programa para pessoas que já tinham dinheiro e eram ricas, né? Vamos dizer assim, ou eles tinham que se virar para arrumar o dinheiro. Só que você tem opções de tentar arrumar lugares mais baratos. Óbvio que, dependendo da sua condição financeira, é algo que você não tem acesso mesmo. Mas assumindo que você tenha algum acesso, para você adentrar o mercado de São Paulo e Rio, você teria que passar pelo programa. A questão da prova, né? Ela já é um custo adicional baixo vis-à-vis o benefício. Tá? Assim, você fazer um bar, por exemplo, você fica mais 2 meses nos Estados Unidos, você tem um custo ali incremental baixo, já que você está lá, versus o benefício de ter o bar. Uma vez que você fez isso daí, se você não consegue emprego, que eu acho que é a parte talvez até mais difícil, tá, de todas, você não conseguir emprego, né, é normal para quem não tem algum tipo de indicação. Né? Aí você pode voltar para o Brasil e combinar com o seu escritório que você quer ter essa experiência futura. A gente faz isso aqui, a gente já fez isso. O cara fala, eu já fiz meu LLM, já tenho aqui o bar, sei lá,
e eu quero trabalhar no Matos Filho ou no Pinheiro Neto. Só que, cara, eu quero um dia ter experiência de trabalhar fora. Eu queria que você trabalhasse ali para daqui 3, 4 anos eu ter essa experiência. E aí isso acontece. Então, a gente faz essa combinação aqui com as pessoas. Então, talvez você não vá fazer o combo de uma vez, mas você consegue completar esse currículo aí de uma forma, né, separada, né? A gente teve essa experiência aqui. Eu tenho, como exemplo, o Felipe Carneiro, o Caio conhece. Felipe Carneiro foi assim, Felipe Carneiro fez Universidade de Virgínia com desconto, tá? Ele estava vindo de Minas, ele não trabalhava em escritório, ele trabalhava na Câmara lá, e aí ele foi fazer LLM de Virgínia com desconto, fez o bar, não conseguiu um emprego, voltou para o Machado Meyer, ficou um tempo no Machado Meyer, depois veio para o Matos Filho, já combinado com a gente, trabalhou no Sherman, e aí depois voltou para o Brasil. Então hoje ele tem o combo, vamos dizer assim, mas ele demorou um pouquinho mais para completar o combo e ele saiu de um mercado, que é o mercado de Minas Gerais, que não era um centro para hoje estar. Ele trabalha em São Paulo, é diretor jurídico de uma empresa famosa, enfim. Então hoje ele completou esse currículo, esse combo. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Não, e é interessante porque as pessoas elas querem o bolo pronto de uma vez, né? Então, esse exemplo que você deu de fazer parcelado é quase que uma aposta no LLM, né? Porque quando você aposta no LLM, você aposta nos frutos que ele pode dar. E isso pode não acontecer imediatamente. Interessantíssimo, interessantíssimo. Uma outra coisa nesse contexto, uma outra coisa que a gente tem visto, e acho que é legal falar pro pessoal, pro público, você já tem escritórios hoje com uma certa demanda reprimida de Foreigner Associates, que já estão fazendo alinhamento de Foreigner Associate para 2 anos, para o ano seguinte. Sim. Então, assim, esse exemplo que o Giovanni deu não me espantaria se ele começasse a acontecer mais e mais. Então, para as pessoas não perderem a esperança, né, às vezes no primeiro ano que não conseguem emprego, o bar pode facilitar essa segunda chance, essa segunda leva, e se for a vontade da pessoa, se manter atenta e pleiteando essa vaga no segundo momento, essa experiência no segundo momento. Eu acho que a questão de procurar emprego, primeiro assim, pessoal, é algo extremamente disputado e fora de controle, né? Eu acho que você ser aprovado no LLM, você tem aqueles requisitos básicos. Quando eu vejo o currículo da pessoa, eu já sei que ela vai passar. Pode ser que não passe em todas, mas se ela formou numa universidade de alto nível no Brasil e trabalha num escritório grande, a chance dela passar numa das top 5, 6 ali é muito alta, tá? Assim, você tira talvez as 3, 4 primeiras, mas bota aí, top 10, tá? Ele vai passar em alguma, tá? Assim, é fato. Começa a se tornar mais difícil quando a pessoa, às vezes, foi de uma universidade um pouco mais desconhecida, trabalha num escritório que não é conhecido, não tem algum tipo de curso no meio do caminho e tal. Quando você vai para o trabalho, né, você arrumar emprego, acho que a dificuldade é a seguinte, né? O arrumar emprego de Foreign Associate, ele está muito conectado à ideia, né, na maioria dos casos, de conexão com o lugar que você trabalha, né? A gente tem vários associados aqui que trabalham no escritório estrangeiro que eu consegui vaga que nem foram entrevistados. Simplesmente o cara recebeu um e-mail assim, ó, parabéns, você tem uma proposta, tá? Venha trabalhar aqui e ganhar $250 mil. Então, assim, para você ver o nível de conexão, tá? Assim, com a instituição que tem a ver, né? O relacionamento. Então, o Foreign Associate, a dificuldade é essa. Se você está fora desse jogo, né? É algo muito difícil, beira o impossível. A porcentagem é baixa, tá? De pessoas que não estão nesse jogo e consegue, mas é uma porcentagem menor. Esse é um ponto. Aí o segundo o cara que está nesse jogo, que está no escritório grande, etc., ele também tem que fazer um trabalho dentro do escritório dele para trabalhar a vaga dele. Eu acho que as pessoas também take it for granted, muitas vezes, e ele não está entendendo que, cara, não é take it for granted, entendeu? E ele tem que jogar o jogo, inclusive, de ser muito aberto com o chefe dele e falar, cara, eu preciso, você vai me ajudar, sim ou não? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas achando que o chefe vai ajudar, mas o chefe está achando, eu não vou ajudar. E eles não estão se falando direito, né, com relação ao nível de ajuda que ele vai dar. Então ele tem que entender que o arrumar emprego começa dentro do próprio escritório, tá? Assim,
em 2 anos antes, né? E se preferencialmente 2 anos antes, para trabalhar essa vaga. E começa, às vezes, até com ele mesmo, nos casos que ele está com os escritórios estrangeiros, identificar a possibilidade de relacionamento ali, tá? Talvez ele se aproximar de algum escritório estrangeiro, fazer um bom trabalho, já começar a ver, bolar ali, talvez até chegar para o chefe dele e falar, putz, e se eu fizesse um estágio nesses caras aqui, entendeu? Porque o estágio, normalmente, ele nasce desse relacionamento profissional do escritório ali, de casos que eles estão trabalhando, né? Ou clientes que eles estão trabalhando em conjunto. É raro também o associado ir para um escritório que ele não fez nada nunca com aquele escritório. Não trabalhou de alguma forma ou conhece as pessoas daquele escritório, tá? E aí, quando você vai para o exterior, você tem que entender o seguinte, eu fiz isso, pessoal, eu fui para a guerra, eu tinha uma tabelona, era assim, eu tinha aquele AMLO 200, eu tinha uma tabela, e era assim, aplicando o CV, aí eu marcava o X, e assim, entrevista, e eu já fui, meu irmão, eu já tinha a tabela, eu vou aplicar 200 vagas, não quero saber, vou mandar 200 currículos, vou escrever e-mail, ia lá na pessoa lá do Office of Careers e falava, eu quero que você me dê aqui instruções, como é que eu funciona, e mock interview, e eu ia para a guerra. Eu fui para o negócio já assim, eu estou indo para a guerra, eu vou ficar ou ficar, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, por sorte, no caso de Stanford, naquela época, eles deixavam a gente entrevistar na JD Job Fair. Essa foi a minha história. E aí eu cheguei, e eu já sabia disso antes, mas eles não deixavam os LLMs aplicarem eletronicamente, porque durante o summer os JDs aplicavam e os escritórios escolhiam lá para as entrevistas. Só que eles chegavam no começo da aula e falavam assim, olha, e eu já sabia disso, né? Quem quiser participar da Job Fair, de JDs, vocês têm que ir lá no dia das entrevistas, vai estar uma lista dos entrevistados, se tiver um spot vazio, você coloca o seu nome e você vai fazer entrevista. Eu vou falar para vocês, meus 2 primeiras semanas de aula foi matando aula, indo lá, olhando open spots e me apresentando na cara dura para arrumar emprego, entendeu? Entrevistava com todo mundo, e aí eu olhava que tinha um spot, marcava entrevista, ia para o site, ler tudo que eu pudesse sobre o escritório, já ia ler quem eram os caras da minha área. Quando eu chegava lá, esses escritórios são muito grandes, eu sabia mais sobre a minha área no escritório do que o entrevistador. Eu falava para ele, vocês fizeram tais casos legais, o sócio tal é muito bom na minha área, eu quero trabalhar com ele, eu acho que eu posso agregar tais coisas. A pessoa tem que entender isso, não dá para você ir para uma entrevista sem saber nada sobre o lugar que você está indo. E outra coisa que eu recomendo às pessoas também, você tem que entender que o advogado é um dos seres, o ser humano por natureza vaidoso, mas o advogado é um dos seres mais vaidosos que existe. Então, eu sempre trabalhei muito o conceito de vaidade, né? Eu sempre dei essa recomendação também. Imagina que eu estou aqui conversando com o Luiz e ele fala do Caio. E aí eu falo assim, cara, eu adoro o Caio. O Caio é sensacional, o Caio é top, o Caio é foda, o cara é... Aí você vai falar pro Caio. O Caio, pô, Caio, encontrei com o Giovanni falou que te adora, você é foda. O Caio vai falar mal de mim? Impossível. Fica até feio pro Caio. Imagina o Caio voltar e falar, o Giovanni me adora e me acha foda, mas eu acho ele um babaca. Aí você vai falar, pô, quem é babaca é você, entendeu? Então você tem que entender o seguinte, você ir para a entrevista e elogiar as pessoas e tratar, né, aquela pessoa, saber sobre ela, não tem como a pessoa não achar isso legal, entendeu? Você fala, nossa, eu quero muito trabalhar com você, vi que você fez essa operação, você é um cara... A tendência não vai te garantir o resultado, mas a tendência é a pessoa já sair com aquela percepção. O Luiz é um cara legal. O Luiz, se eu trabalhar com ele, ele me admira, ele vai dar o sangue, né? Então não adianta só você falar que dá o sangue, você tem que saber trabalhar o ser humano, né? Por trás do psicológico do ser humano ali, entendeu? Que por si só é um ganho de ter que fazer 50, 100, 200 entrevistas, no mínimo alguma coisa sobre play the man você vai aprender. Exato, tem que play the man, entendeu? Play the game e play the man. E uma última pergunta. Não, vai lá, por favor. Você vai querer fazer, mas uma última pergunta do meu lado sobre a volta para o Brasil, cara. Assim, sei que o seu caso talvez seja um pouco diferente, você ficou bastante tempo nos Estados Unidos, mas até na sua visão como gestor de equipe, vendo outros profissionais mais jovens
né, retornando aí da experiência, o que que você sente, assim, você já sente alguma evolução, alguma mudança imediatamente após o retorno? É algo que você sente ao longo prazo? O que que você acha desse momento de retorno do associado? Você acha que é difícil para o associado? Você acha que existem formas de fazer isso mais, de uma transição mais suave para a volta, para o retorno? Tradicionalmente é um momento difícil para o associado. Eu vou, né? Então, a pessoa está ali, ficou 2 anos fora. No primeiro ano, tendo lá uma experiência acadêmica maravilhosa e voltou a ser estudante exclusivamente e passando férias e feriados viajando. E aí, no segundo ano, ele está lá trabalhando no escritório estrangeiro, né, ganhando a fortuna, porque é uma fortuna, na maioria das vezes, e continua viajando e vivendo uma vida, e tudo é novidade, tudo é, né, é uma, né, uma dopamina sem fim, aquilo ali, né, de estímulo, novidades e coisas acontecendo e desafios. E aí o cara volta, né, pro Brasil. Aí chega lá aquele negócio que ele já conhece, é o escritório, né? Pô, ele estava lá, sei lá, em Manhattan, num escritório gigante com 800 advogados e fazendo deal lá com os caras e, pô, tudo aquela. Aí volta para o Brasil, agora vamos ralar. Aí o cara senta ali e fala, bom, beleza, agora é o chão de fábrica, né? Vamos voltar para o chão de fábrica aqui e ficar até tarde pô, chega o final de semana, não tem um lugar novo, é tudo aquilo que você já conhecia. Então, assim, é óbvio, eu acho que as pessoas, elas quando voltam, elas muitas vezes têm um choque de realidade, porque ele fala, putz, caramba, aquele período ali de só festa, felicidade e novidade acabou, né? Agora eu tenho que voltar aqui para o chão de fábrica, ralar para ser sócio, né? E aí a experiência, e isso é uma diferença também da experiência do Foreign Associate para o Permanent Associate. Eu acho que o Permanent Associate vive o chão de fábrica americano, porque isso existe também, né? Lá nos Estados Unidos os requisitos de billable hours são gigantes. Então, o cara que está ali, né, vivendo o Permanent Associate, por isso que eu acho que a experiência do Permanent Associate é muito engrandecedora. Cara, você vive o chão de fábrica americano e você tem risco de demissão, você tem risco de não subir, você tem risco de, né, é uma série de coisas ali, você está sendo cobrado com exigência. O Foreign Associate, eu fui recebedor de Foreign Associates nos Estados Unidos. Pessoal, assim, o cara está ali por 10 meses, um ano. Se ele não quiser trabalhar, ninguém vai encher o saco dele. Eu não ia ser eu que ia falar, putz, cara, ó, esse cara aí não tá querendo. A gente, pô, o cara tá aqui por relacionamento, deixa ele, daqui a pouco ele vai embora. Então, a sua experiência de Foreign Associate, ela depende muito de você. Tem aqueles caras que vão falar, pô, cara, eu quero viver a experiência mais real possível de American Lawyer ou de UK Lawyer. E tem os caras que vão falar, cara, eu quero ter vida boa, vou chegar no store meio-dia, sair 4 da tarde e ninguém vai falar nada com ele, tá? Assim, vai ficar ali, né, igual o Vampeta, fingindo que joga bola, outro fingindo que paga. E tem o LLM Vampeta também, entendeu? No trabalho. Então, esse LLM Vampeta vai voltar, e aí chegou no Brasil, ele não tem pau mais enganar, pode mais ser Vampeta, o cara tem que entregar. E aí ele tem um choque de realidade. Então, essa fase ali é uma fase, né? O retorno é um retorno duro, tá? Assim, para as pessoas normalmente. Só que você tem que entender, cara, que dali para frente, né? É o seu mercado, né? Agora, os instrumentos, essas pessoas voltam muito mais capacitadas, às vezes elas, né? Do que elas nem percebem, mas a gente percebe sim a diferença de capacitação. Começa pelo inglês, né? O Caio sabe que eu sou um cara de gente boa, mas eu sou um sócio de palavras fortes na hora que a pessoa erra. O cara já. Então, assim, outro dia eu peguei lá um negócio que eu li da advogada lá e no inglês dela não estava bom, não estava bem escrito. Eu falei assim, cara, eu estou pensando em te inscrever no FISC, fazer inglês, porque não tô. Sim, não sei nem como ler isso aqui. Então, acho que eu vou te inscrever no FISC aqui para resolver o problema. Então, assim, mas é isso. Agora, o associado que faz LLM, cara, ele não tem isso, entendeu? O cara teve ali que fazer aula, fazer prova. Começa pelo inglês, passa pela autoconfiança, porque a pessoa viveu ali, né, um ambiente de desafios diversos, profissionais e pessoais, ela volta engrandecida. Alguns nunca moraram fora de casa, então tiveram os 2 primeiros anos foram esses 2 anos que ele morou sozinho, então já se torna um pouco mais maduro.
né? E por fim tem a parte técnica, sim, ela conhece um pouco mais de conceitos ali, tendo trabalhado mais ou menos, né, seja academicamente ou profissionalmente, que não tem como ela voltar da mesma forma. Ela volta num patamar melhorado, sim. Né? Agora, o que eu recomendo é isso. Ela tem que, para ela voltar melhor ainda, né, ela tem que entender que o esforço no estágio depende dela, e isso, cara, pode ser muito engrandecedor, que o bar pode ajudar, né? E isso também a ela melhorar a qualificação e por aí vai. Então, uma série de experiências ali, qualidades depende dela. Eu acho que tem um desafio também de você, na volta, reconquistar espaços que foram preenchidos por outras pessoas durante a sua ausência. Isso não é trivial, porque você tem que começar de novo, e não é fácil o começo. Mas, Giovanni, última pergunta, só para a gente não acabar com o Vampeta, para um assunto mais arejado. Queria que você comentasse um pouco da rede, não sei se de relacionamento, mas da comunidade de ex-alunos de Stanford. Depois que você terminou a LLM e hoje, o que você participa em termos de associação, grupo, evento? A gente tem colocado, dentre vários elementos de escolha da faculdade, da escola, a gente tem colocado esse que talvez seja menor do que outros que você já falou, mas também a rede no Brasil, como funciona, a força, o relacionamento, Comunidade. etc. Comunidade. Como que é a comunidade de Stanford e como você está inserida nela hoje? Stanford, a gente é uma comunidade pequena e muito próxima. A gente tem um grupo de WhatsApp, que tá todos os LLMs da história estão ali, e a gente faz um evento anual que é sponsored pelos escritórios de advocacia, que é um evento que são para os novos aprovados, né? Então, um evento que acontece em São Paulo, um coquetel, um jantar, e a gente recebe lá os novos aprovados em Stanford. Então, é uma comunidade muito próxima no Brasil, mas mais que isso, eu me sinto muito próximo da universidade. A universidade está sempre me procurando, né? A gente tem lá os reunions, os ex-alunos vão, acho que o fato de ser um programa, né, tão pequeno, isso acontece. Acabei de ir no meu reunion de 16 anos, porque teve Covid e mudou, mas as pessoas efetivamente vão, e foi muito legal. E você mantém contato. No meu caso, eu sou entrevistador de Stanford para o college no Brasil. Somos 8. Então, eu entrevisto os estudantes, né, de high school aí que querem fazer college em Stanford hoje. Então, eu me mantenho muito próximo da universidade. E eu posso dizer a vocês, por ser um programa pequeno, assim, eu já tive essa experiência, tá? Eu já procurei pessoas, inclusive, cara que é CEO e passou por Stanford. Quando você manda um e-mail falando eu fui de Stanford, o cara automaticamente recebe. E eu tive a mesma coisa do lado contrário também. Aliás, aconteceu recentemente. 2 estudantes de Stanford College me mandaram e-mail falando, estamos indo para o Rio, a gente queria ser recebido aí no escritório, e eu recebi eles também. Então, isso ajuda muito, sim, tá? Essa parte de comunidade. Acho que esse é um ponto. E até para não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas eu queria deixar um ponto específico, que eu até falei para o Caio que eu queria falar, porque eu sei que é uma dúvida que as pessoas têm muito. Essa coisa de você, e eu falo muito sobre fazer o bar, tá? Assim, essa coisa de você fazer o bar sendo que você vai voltar para o Brasil, né? Eu vejo muita gente, alguns até sócios do escritório, falando, para que vai fazer o bar se você vai voltar para o Brasil e vai ser do Pinheiro Neto, do Matos Filho? A verdade é o seguinte, pessoal, eu vejo da seguinte forma. Número 1, você não sabe qual é o seu futuro, tá? Não sabe se vai ficar no Pinheiro Neto, não sabe se vai ficar no Matos Filho, né? Não sabe qual a chance de sociedade quando você sai do LLM. E número 2, a profissão de advocacia está se tornando cada vez mais internacional, ela não está se tornando menos internacional, né? Na minha época, né, aqui vocês têm 3 pessoas no call, uma delas, que é o Caio, é um exemplo disso. No passado, não tinha nenhum advogado brasileiro trabalhando em Abu Dhabi com contratos, né? É uma novidade, né? Assim como na minha época, quando eu fui para o Texas, eu fui o primeiro advogado brasileiro a trabalhar no Texas, né? Então, o mercado ele está se tornando cada vez mais internacional. Então, a pessoa que não faz o bar, ela no final, ou não se qualifica fora, né? Ela no final, ela está negando a lógica de que o mercado ele está se tornando cada vez mais internacional. Eu já tive aqui, eu sou um dos maiores incentivadores disso, eu já tive inúmeros exemplos na minha prática, né, no meu grupo de pessoas que hoje não estão no Matos Filho,
e que são super bem-sucedidas porque fizeram o bar. O Caio, hoje, né, ele é um desses exemplos, mas eu tenho aqui a vice-diretora jurídica do Pátria, que é a Nakamura, que é a Ana Carolina Nakamura, trabalhou comigo por uma questão do marido dela, que é o Rafael, querer voltar para os Estados Unidos trabalhar no Kirkland. Ela foi junto, acabou conseguindo essa vaga. Uma das razões é porque tinha o bar. Né? O Saulo, que é nosso amigo também, que hoje é counsel no Proskauer, tenho toda certeza que vai virar sócio, também trabalhou comigo, voltou, foi para o Matos Filho, depois foi para o Proskauer, grande chance de virar sócio lá. Então, assim, você está abrindo um mercado de trabalho inteiro internacional, tá? Que hoje as pessoas não vislumbram. Às vezes você está lá, pô, tô no Piero Neto, pô, tô no Matos Filho, meu sócio gosta de mim, pô, que legal, vou ficar. Só que você não sabe, né, qual é o futuro, né? Então, eu acho que é como se fosse um insurance, sabe, para aqueles que voltam para o Brasil. Além de ser um timbrado de excelência. Eu digo para vocês assim, a pessoa que passou pelo bar, ela tem um timbrado de excelência que o cliente vai reconhecer, né? Novamente um título de reconhecimento do cliente. Então é algo que eu recomendo sim como uma possibilidade aí de você incrementar sua carreira. Boa, legal, obrigado. Acho que finalizamos, Caio. Vou deixar você fazer o encerramento. Mas, Giovanni, queria te agradecer. Desculpa, só uma pequena coisa que eu lembrei aqui. A gente está falando de um tema que tem poucas fontes confiáveis e completas e seguras de informação. Então, eu tenho visto que o Giovanni tem escrito bastante sobre a LLM, é um dos temas que toca ele, com certeza. Eu tenho visto ele escrever sobre esse e outros temas. Então, a minha dica é para as pessoas também seguirem o Giovanni aí nas redes sociais, com certeza, muita coisa boa. Giovanni, um prazer, obrigado de novo. Caio, com você. Giovanni, muito obrigado aí pela presença, sempre um prazer, e a gente vai se falando. Beleza, pessoal, obrigado, tá? O prazer é meu. Abraço. Valeu, até mais, tchau.